Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 1 Samuel, capítulos 20 a 22. Os capítulos 20 a 22 de 1 Samuel continuam as narrativas sobre a perseguição de Saul a Davi. Após Saul chegar à casa dos profetas, lá em Ramá, Davi então foge daquele local e começa agora uma longa jornada. Ele se encontra com Jonatas e ali há um diálogo, onde Jonatas ajuda Davi e reafirma uma aliança que foi feita anteriormente. Jonatas se compromete a verificar qual era a posição de seu pai contra Davi, se ele estava realmente decidido a matá-lo. Então, Davi fica escondido no meio de um local afastado, enquanto Jonatas vai até o seu pai durante o período da festa da lua nova, quando havia uma reunião entre o povo para celebrar ao Senhor. Davi pede para que Jonatas diga que ele foi a Belém festejar com sua família e por isso estava ausente da presença do rei Saul. Porém, quando Jonatas comunica isso a Saul, Saul se ira e tenta matar o seu próprio filho. Ele atira sua lança contra Jonatas. E isso serve de testemunho para que Jonatas saiba que o seu pai estava decidido a matar Davi. Então Jonatas volta a Davi e testemunha isso a Davi da decisão firme do seu pai de matá-lo. E há então uma despedida entre Jonatas e Davi. Em seguida, Davi vai para Aimeleque, para o sacerdote Aimeleque que ficava em Nobe. E ali, Aimeleque serve de provisão para Davi da parte de Deus. Aimeleque dá o pão da proposição, um pão sagrado, que serviu para matar a fome de Davi naquele momento, e também deu um armamento para ele, deu a espada de Golias para Davi. Porém, alguém observava esse encontro. Doeg, o edomita, ele seria usado por Saul para provocar a morte de Aimeleque no capítulo seguinte. Doeg observa a cena, Davi em seguida foge para Gate e passa a viver no meio dos filisteus. Porém é reconhecido pelos filisteus e volta para Judá e passa a viver na caverna de Adulão. Nesta caverna se ajuntam muitos homens a Davi, homens que estavam em dificuldade, que tinham dívidas, os amargurados de espírito, e Davi então se torna o chefe deles. E assim reúne Davi ali um grupo de 400 homens. Em seguida, Davi sai da caverna de Adulão e vai para Moabe. Leva a sua família para aquela região. Porém, como já vimos na lei, os moabitas, o Israel não poderia entrar em aliança com os moabitas, embora Davi tivesse uma ascendência moabita, que é o caso de Ruth. Ainda assim, fica claro no texto que o Senhor não permitiu que Davi ficasse em Moabe e mandou que ele voltasse para Judá. Assim, Davi vai para o bosque de Herete. Em seguida, a conclusão do capítulo 22 mostra Saul assassinando os sacerdotes em Nobe. Doeg, o edomita, foi a Saul e contou a ele o que tinha visto. Quando Saul confronta os benjamitas, Doeg então dedura e aponta que havia visto a Davi diante de Aimeleque. Por isso Saul vai até aquela região, então confronta Aimeleque e ordena que os seus homens matem a todos os sacerdotes do Senhor que estavam ali. Porém, os homens de Saul não obedecem a ele. Então Doeg, o edomita, se volta e começa a atacar os sacerdotes. E é dito que eles mataram não somente os 85 homens da escola sacerdotal, mas também a toda a cidade de Nobe, a cidade dos sacerdotes, passando a fio da espada homens, mulheres, crianças, bois, jumentos, ovelhas. Aquilo que Saul deveria ter feito contra os amalequitas, ele faz contra o seu próprio povo, contra os sacerdotes do Senhor. Assim, os capítulos se encerram, e o propósito dessa passagem é justamente demonstrar a crescente injustiça de Saul e a sua loucura. Saul persegue a Davi de forma louca, ele age precipitadamente e julga os sacerdotes sem haver nenhuma prova clara de traição. Saul acaba assassinando o povo de Deus, os sacerdotes, por conta da sua posição irresponsável de rei. Tudo isso resulta em juízo. Um rei que foi levantado pelo seu povo e que agora age como louco contra o seu próprio povo. Davi, por outro lado, mostra a fidelidade daqueles que pertencem a Deus. Davi é preservado por Deus apesar de suas falhas, seus defeitos, apesar de muitas vezes usar de mentiras e engano
para escapar, apesar de levar sua família para Moabe. Ainda assim, o Senhor cuida e sustenta de Davi. O Senhor provê o que é necessário para que o seu rei, escolhido por ele, seja então mantido, preservado até o reinado. E a história de Cristo é semelhante a essa. Da mesma forma, Deus, o Pai, sustenta e provê todo o necessário para o seu Filho, a fim de que Cristo siga o rumo até a cruz, até o cumprimento da sua missão salvadora. Cristo foi o rei rejeitado pelo mundo, o rei perseguido por toda a linha farisaica, dos saduceus, dos escribas, todos aqueles que procuravam matá-lo a todo custo. Ainda assim, o Senhor, o nosso Deus, sustentava o seu Filho, o Deus homem. E diante das aflições, Cristo também agiu de forma distinta de Davi. Davi mentiu, Jonatas mentiu ao seu pai, Davi levou a família para Moabe, descumprindo a lei de Deus, mas Cristo é aquele que cumpre perfeitamente a lei de Deus. Mesmo diante das aflições, Cristo se manteve santo. Cristo foi o único homem sem pecado. Ele é superior a Davi. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Diferentemente do comportamento daqueles sacerdotes que foram julgados de forma injusta, ainda que fossem pecadores, Cristo era totalmente sem pecado. Foi ainda mais injusta a morte de Cristo ao olhar para a nossa perspectiva humana, pois não havia pecado nele. Ele foi morto simplesmente, de forma justa, por conta dos nossos pecados. Se há justiça na morte de Cristo, é justamente porque nós merecíamos o juízo e ele levou o juízo por nós. De forma semelhante a Davi, Cristo é aquele que acolhe aos necessitados e aflitos. Assim como Davi recebeu muitos homens na caverna de Adulão, aqueles que estavam em dívidas e tão aflitos, Cristo é aquele que acolhe aquele que é necessitado e aflito. Com isso, nós devemos confiar em Cristo diante da perseguição. Nós temos refúgio, segurança em Cristo, em sabermos que, embora sejamos perseguidos por conta da nossa fé, por reafirmarmos a soberania de Cristo, seu governo, o seu poder sobre nossa vida que nos leva a viver de forma fiel, por mais que soframos por conta de Cristo, nós podemos ter a certeza de que temos segurança nele. Devemos confiar em Deus, confiar que Deus provê, que Deus sustenta o nosso lar. Não renunciemos ao Evangelho. Não abramos mão dos nossos preceitos bíblicos por conta da pressão social, cultural que nós temos. Sejamos fiéis a Deus. Sejamos fiéis à aliança do Senhor. E também, por outro lado, devemos ter cuidado com o endurecimento do nosso coração. O que vemos em Saul é justamente o endurecimento constante do seu coração. Que Deus preserve o nosso coração. Que sejamos pessoas que se arrependem do pecado, que são transformadas por Cristo e que assim vivem em fidelidade ao Senhor, refugiando-se em Cristo.